Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, nos deu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendente e todos aqueles que amam a Palavra de Deus, comentários, subsídios e mais informações das nossas escolas bíblicas dominicais. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição da classe de juvenis, a lição de número 3, que tem como tema a natureza moral do ser humano. Mas antes de iniciar a nossa lição, quero dizer para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, façam com que mais e mais pessoas conheçam este canal, que é um canal de compartilhamento da Palavra de Deus. E tenho certeza que você, assim como outras pessoas que nos acompanham aqui, tem sido edificado através desses comentários. A escola bíblica é a maior escola teológica do mundo. Dentro dos estudos das escolas bíblicas dominicais, muitos obreiros são formados, muitos jovens são edificados, muitos adolescentes são amadurecidos espiritualmente. Então eu tenho certeza que este canal vai ser um canal de bênção para você. Compartilhe, curta e não se esqueça de se inscrever, porque se inscrevendo, tenho certeza que você receberá em primeira mão os nossos vídeos, tá bom? Como eu disse, a nossa lição, ela tem como tema a natureza moral do ser humano. É a lição número 3, que tem como o texto principal Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 31. Eu convido aos irmãos, aos queridos professores, a fazerem esta leitura completa com seus alunos, que eu tenho certeza que ampliará os entendimentos dos seus queridos alunos aí na sua região. Nessa lição nós temos aí 3 pontos importantes que nós iremos abordar aqui. O primeiro ponto fala sobre o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Conforme os relatos de Gênesis, capítulo 2, versos 7 e 1, 26 e 27, o ser humano foi criado do pó da terra, tendo Deus soprado em suas narinas e fazendo alma vivente. Mas a criação especial também foi formatada conforme a imagem e semelhança do Altíssimo, ou seja, características específicas do próprio Deus. O próprio Deus se expressou, ele fez com que nós fôssemos refletidos à imagem e semelhança do nosso Senhor. Na leitura, na lição anterior, nós vimos a respeito das características da imagem que foi refletida no ser humano. Nós vimos aí que é a imagem moral de Deus, é os atributos morais de Deus. E dentro desses atributos morais, nós veremos aqui divisão. Foi divididos em atributos naturais e atributos morais, né? Os atributos naturais diz respeito ao intelecto, conhecimento, conforme Colossenses capítulo 3, verso 10. Emoções, livre-arbítrio, conforme Deuteronômio 30 e 19. O que difere o homem dos animais irracionais. Então, nós temos o poder de tomar a decisão, o poder de ir adiante, caso nós queremos ou não. Nós temos poderes que Deus nos deu de ser mentalmente racionais, dotados de capacidade de decidir entre fazer o bem e fazer o mal. Este é um atributo que Deus deu para nós naturalmente através do intelecto e do conhecimento. O animal, por exemplo, ele não tem este atributo natural.
Por exemplo, ele pode, se ele estiver com fome, ele vai atrás do seu alimento. Não importa de como ele vai adquirir este alimento. Nós vemos aí que quando um cachorro, por exemplo, se encontra com outro cachorro e vê um determinado alimento, eles brigam, eles lutam, eles não têm, podemos dizer assim, uma compreensão geral que os dois precisam comer. Nós, seres humanos, nós temos essa compreensão de entender a necessidade do outro, de entender que assim como nós temos essa necessidade, o outro também tem. Muitas das vezes, pelo amor de Jesus Cristo, que ele nos ordena a amar o nosso próximo como a nós mesmos, ele faz com que nós nos colocamos no lugar de outra pessoa. A empatia, temos essa empatia de nos colocar no lugar da outra pessoa, sabendo que as mesmas necessidades que nós temos, a outra pessoa também tem. A natureza moral diz respeito ao homem que não tinha o desejo de pecar. Ele era santo e justo, conforme Efésios 4, 24. Reto, conforme Eclesiastes 7, 29. Dotado por Deus da capacidade de não pecar. Quando Deus cria o ser humano, cria o primeiro homem, Adão, que ele sopra o fôlego de vida em suas narinas, que aquele boneco se torna alma vivente, a criação é mostrada claramente nas Escrituras que nós fomos criados de uma maneira especial. O próprio Deus, ele coloca uma inspiração dele dentro dos seres humanos, dentro das nossas vidas. Por isso, meus queridos irmãos, que nossa alma hoje, ela anseia pela presença de Deus. Se você algum dia, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical, acordar sentindo um vazio dentro do seu coração, saiba que este vazio é a necessidade da alma buscar ao Senhor Criador dos céus e da terra. Somente o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é capaz de suprir todo este vazio. Somente o nosso Senhor, Ele é capaz de ocupar este vazio através da sua presença. Por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós nos afastamos do Senhor, esse vazio ele é imprimido, colocado no nosso ser. Esse vazio é a necessidade de estarmos com o Senhor, porque Ele foi criado, nós fomos criados, melhor dizendo, para que nós pudéssemos estar junto a Ele na sua presença. O segundo tópico vai falar sobre o ser humano como portador do caráter moral de Deus. Dotado da capacidade de não pecar, o homem resolveu duvidar da palavra de Deus, dar ouvidos à serpente, colocar em dúvida a bondade do Senhor por causa da ambição de pecar, conforme Gênesis capítulo 3, verso 1 e 6. O homem tinha a capacidade de não pecar, mas no seu interior existia outra força que fazia com que ele tentasse descobrir aquilo que era proibido para ele. Deus proibiu dele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A sua esposa, podemos dizer assim, a Eva, foi enganada pela serpente. A serpente era um animal muito astuto e engana Eva, e Eva então come do fruto proibido e depois dá ao seu marido. Pela curiosidade, pela ambição de saber, de conhecer entre o bem e entre o mal. Por causa deste momento de desobediência ao nosso Deus, Deus então se distancia a presença dele, do primeiro casal, a qual ele criou com todo o carinho, no início de tudo. E este momento foi crucial na vida dos seres humanos, por causa da queda de Adão. Todos que nasceriam
após a sua vida, nasceria com essa tendência de pecar, com essa natureza pecaminosa. Lembramos aos irmãos, aos queridos professores, explanar muito bem isso para os queridos alunos. O pecado entra no mundo e junto com o pecado, a morte, e a nossa natureza, ela se torna naturalmente tendenciosa a pecar. Mas a segunda parte, o segundo momento, mais especial da vida do cristão, é o momento em que ele aceita ao Senhor Jesus. Quando ele aceita Cristo, o Espírito Santo passa a habitar no seu ser e ele começa então a ser conduzidos pelo Espírito Santo, ao qual diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. E em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: pois se por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, o verso 18 do mesmo capítulo número 5 de Romanos. Por outro lado, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação pela vida. Verso 18, a parte B também do capítulo 5 de Romanos. A justiça de Deus, através do Filho Santo, Imaculado, Jesus Cristo, que veio aqui na cruz e resgatou nós da lamação do pecado, através desse ato de justiça, nós fomos justificados e o Espírito Santo conduz-nos nós a andar em novidade de vida através da nossa fé em Jesus. Um só homem cometeu ofensa. Todos foram feitos reflexos dessa ofensa. Um só homem veio e cometeu a justiça de Deus e praticou a justiça de Deus. E através dessa justiça de Deus, que ele não deixou se contaminar, todos os homens que crêem nele agora também são justificados pela fé. Este ato é um ato maravilhoso do Senhor Jesus. Agora em Cristo o homem anda em novidade de vida, Romanos 6:4, fazendo morrer a sua natureza terrena, Colossenses capítulo 5, verso A, abandonando as práticas de outrora. Assim, aquele que furtava não furta mais, aquele que adulterava não adultera mais, aqueles que assistia coisas que não era proibido para um cristão assistir, não assiste mais. Lembrando que a ratificação de Jesus Cristo no Novo Testamento é ainda mais uma responsabilidade maior. No Velho Testamento, o adúltero era apedrejado junto com a mulher. No Novo Testamento, não só adulterar faz parte da ação pecaminosa, mas desejar uma mulher também faz parte dessa ação. No Antigo Testamento, não só a pessoa matava, praticava aquele ato de matar, de tirar uma vida para ser condenado. No Novo Testamento, a ira contra o nosso semelhante também ela é condenável diante de Deus. Uma nova natureza foi dada ao homem que creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Efésios 4, 24. Por isso, meus queridos amados irmãos, em Cristo, a nova natureza do Senhor Jesus está imprimida no nosso ser. O Espírito Santo está nos conduzindo. E como nós poderemos, então, deixar que o Espírito Santo nos conduza? Vou usar aqui uma alegoria, vou usar aqui uma comparação, para que os irmãos possam entender. O combustível que nos move é o Espírito Santo. No nosso carro, por exemplo, quando nós colocamos mais combustível, o ponteiro, o velocímetro, o ponteiro do combustível, ele cresce. E quando nós deixamos de colocar combustível, ele desce para o vermelho. A mesma forma é as pessoas que querem ser conduzidas pelo Espírito. Quando mais ela busca o Espírito Santo de Deus, mais ela é conduzida pelo Espírito Santo e matando a velha natureza, mortificando
a fé e a natureza. E como nós podemos fazer isso? Através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através de buscar as coisas de Deus em louvores, em pregação, em conhecer mais o nosso Senhor Jesus, em orar mais. Portanto, meus queridos alunos, professores, se você está se sentindo fraco em buscar a Deus em oração, coloque coisas nos seus olhos, na sua frente, coisas que vai te motivar a buscar ao Senhor. Jesus falou que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Aquilo que nós colocamos na nossa frente irá nos influenciar. Por isso, busque a Deus. Alunos, se você tem hinos evangélicos no seu celular, parabéns por isso. Se você tem louvores, parabéns por isso. Se você tem estudos da Bíblia, da Palavra de Deus, parabéns por isso. Se você busca a Deus em oração, parabéns por isso. Você está alimentando o Espírito. Pela nossa própria natureza, nós não conseguimos vencer o mal, mas pela obra do Espírito Santo na nossa vida, naturalmente a gente vai deixando as coisas de lado. Amém? Terceiro ponto vai falar sobre um chamado à santidade. 3 meses após a saída do Egito, Deus anunciou que os descendentes de Jacó seriam sua propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, e que deveria ser santos. Êxodo 19, 5, 6. Aqui nós vemos aqui uma chamada de Deus para todos aqueles que servem ao Senhor Jesus. Deus ordena para que o povo de Israel, quando sai da sua escravidão no Egito, ele diz que exige que esse povo seja santo, porque ele é santo. Para que esse povo busque a santificação, porque ele é santo. A qual diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Em Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Podemos entender que é um processo a santificação. Quando mais próximo de Deus você está, quando mais você busca o Senhor, quando mais você tem intimidade com Deus, através da leitura, da oração, através do jejum, Deus olha para a sua vida e enxerga os santos dos santos, nosso Senhor Jesus, no nosso meio, na nossa vida. Ele está intercedendo por nós, porque nós somos falhos. Mas nós precisamos entrar nesse processo de santificação, porque sem este processo nós não veremos ao Senhor. Podemos ter uma triste notícia de chegar aos céus e o Senhor falar: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E esse processo, ele é incluído no nosso ser a partir do momento que nós aceitamos a Ele, que nós temos a conversão de vida, mudança de direção para uma vida de pecado, para uma vida para a glória de Deus. Este momento é importante. Após isso, nós entramos no momento de santificação. No futuro, nosso corpo será glorificado. No futuro, nosso corpo será exaltado, sem mancha, sem falha, sem imperfeições. Mas agora nós temos perfeições. E precisamos buscar severamente a santificação para que nós possamos avançar e ver o Senhor Jesus nas mansões celestiais. Porque Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44. 1 Pedro 1, 16. Êxodo 19, 5, 6. Esse processo nós precisamos exercer, porque ele é necessário. Neste tópico, temos 2 subtópicos, que o primeiro é o Código de Santidade. No livro de Levítico, mencionado por Pedro, há uma parte chamada por alguns teólogos o Código de Santidade, que são os capítulos 17 e 27. Neste capítulo tem todo um conjunto de regras que a nação de Israel deveriam cumprir para que eles pudessem ser santos. Isso influenciava o relacionamento deles com os sacerdotes, a alimentação, o relacionamento deles com a sociedade, envolvia os meios de purificação, as lavagens com água,
envolvia também os códigos civis, envolvia também como eles deveriam oferecer sacrifício ao Deus de Israel. Isso não é diferente nos nossos dias. Nós devemos também seguir esses códigos. Tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Na alimentação, nós estamos nos alimentando de maneira moderada, de maneira que glorifique o nome do Senhor. Uma coisa que não é falada nas igrejas é sobre a gula. A gula é pecado. Nós devemos entender que a gula faz nós praticarmos o pecado. Nós temos que entender que se nós não tivermos comunhão com os irmãos, nós não seremos aceitos diante de Deus. E é preciso, para que nós possamos entender e estar com o Senhor para todo sempre. O segundo subtópico desse ponto vai falar sobre a santidade no século 21. A santidade é também necessária hoje, 1 Pedro 1,16, pois devemos observar as regras e condutas estabelecidas para a igreja. Eu já até dei uma pincelada aqui para os queridos irmãos. É necessário, porque sem a santificação nós não podemos ver o Senhor. Lembre-se de que ser santo não é ser perfeito, mas é lutar para não viver pecando. 1 João, capítulo 3, verso 6. É ser guiado pelo Espírito, Romanos 8,14. Em todas as áreas da nossa vida, Romanos 6,11. Pois sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amém? Meus queridos irmãos, que nós possamos então exercer este processo com mais dedicação. Buscar ao Senhor com mais dedicação. Irmão Márcio, eu estou sem força. Eu, por exemplo, eu fui influenciado bastante no início da minha caminhada cristã com os louvores, na área da adoração. Identifique-se com Deus. Veja de qual área, meus queridos alunos, você tem mais influência da parte de Deus. Você toca, você canta, você prega, você gosta das pessoas, gosta de falar do amor de Jesus, você gosta de apresentar algo para Deus, você gosta de trabalhar na obra de Deus. Exerça atividades dentro da casa do Senhor, que isso vai lhe fortalecer, assim como tem fortalecido várias pessoas. Faça algo para Deus, que eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando, tá bom? Obrigado por você estar aqui. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, publique nos seus grupos de WhatsApp, publique nos seus grupos das mídias sociais, que eu tenho certeza que assim como está sendo bênção para você, será bênção também para outras pessoas. Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.